Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana nós vamos começar um estudo que envolve a geometria, tá bom? É o capítulo 8 que nós vamos começar. Ele fala sobre semelhança, tá? Mas tem alguns tópicos que eles são introdutórios, eles são preliminares, vão preparando o terreno para a gente trabalhar com essa questão da semelhança. E um item que a gente precisa analisar são ângulos, tá bom? São alguns tipos de ângulos. O primeiro tipo é o ângulos opostos pelo vértice, tá bom? É um dos tipos de ângulo. Quando isso acontece? Quando você tem duas retas concorrentes, ou seja, retas que se tocam, tá? E essas retas concorrentes formam entre si ângulos com medidas diferentes de 90. São chamadas oblíquas, tá bom? Dois ângulos opostos pelos vértices formados por duas retas concorrentes são congruentes. Congruente significa que a medida é a mesma, as medidas elas são iguais. Nós estamos vendo aqui a imagem. Os ângulos A e B, eles são congruentes. Indica-se, né, com essas três barras horizontais que está aqui, tá? Além de A e B, também temos um outro par de ângulos congruentes, são ângulos opostos pelo vértice, que é o ângulo C e o ângulo D. Tudo bem? Considerando que a medida do ângulo A seja, por exemplo, 50 graus, é possível então determinar a medida dos outros ângulos, tá bom? Por quê? Porque se A é 50 e B é igual, significa que B também mede 50 graus. Agora, se você olhar na figura, você percebe que A e D ele forma um ângulo raso, significa um ângulo de meia volta. Ângulo raso, ângulo de meia volta, é um ângulo de 180 graus. Bom, só que você sabe a medida do A. O A é 50, tá? Então, se você isolar a medida do D, você pode escrever que D ele vai ser 180 menos os 50, ou seja, 130 graus. Tá bom? Então, o D é 130. Como o C é um ângulo oposto pelo vértice e eles são congruentes, significa que o C também ele é igual a 130 graus. Bom, continuando, vejamos aqui outros ângulos, tá? Agora, ângulos formados por retas, tá? Um feixe de retas paralelas e cortada por uma transversal, tá? Considere que retas, né, paralelas, tá? Que estão em um mesmo plano, nunca elas se cruzam. Você sabe que reta não tem nem começo nem fim, tá bom? Ela é infinita. Então, em qualquer momento, elas não se encontram, tá? Então, quando um par de retas paralelas é cortada por uma transversal, aí nós temos pares de ângulos. Quais ângulos são esses? São ângulos correspondentes, tá? Correspondentes significa que eles estão, né, em posições
que se parecem. Nós temos os ângulos alternos, que são os alternos internos ou externos. Os correspondentes possuem medidas iguais, os alternos também têm medidas iguais. Agora, os colaterais, eles são suplementares. O que significa isso? A soma deles é igual a 180 graus, tá bom? O ângulo colateral, ele é um par de ângulos que localiza-se de um mesmo lado da transversal, tá bom? Ele está no mesmo lado. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa figura, ó, o ângulo D e o H são correspondentes, ou seja, as medidas deles são iguais. A e E são correspondentes. B e F são correspondentes. C e G são correspondentes. Tá correto? Bom, alternos. Então, ângulos alternos são ângulos que estão em lados alterados, ou seja, diferentes da transversal. Por exemplo, ó, o ângulo B e o ângulo H, eles estão em lados diferentes, são alternos. Porque eles estão na parte interna das paralelas, eles são chamados de alternos internos. Isso acontece com o B e o H e acontece também com o C e com o E. Eles são alternos internos, possuem medidas iguais. Agora, há também os alternos externos, quando eu olho aqui, ó, no A e no G, tá? Então, lados diferentes, e nesse caso, né, para o lado de fora das paralelas. Por isso, eles são alternos externos. Isso é o caso do ângulo A com o ângulo G e também do ângulo D e o ângulo F, alternos internos. E aí os colaterais, né? Os colaterais eles estão de um mesmo lado da transversal, tá? Dessa reta aqui que é a transversal. Então, por exemplo, B e E, tá? Eles são colaterais. Co é porque eles compartilham o mesmo lado. O lado de um também é o lado de outro. Então, mas nesse caso, eles são colaterais internos. B e E. Eles são suplementares, eles não são iguais. Visualmente, você percebe que o B é menor do que o E. Você percebe isso. Eles não são iguais, eles são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. Acontece com o B e o E, com o C e com o H também. Há os colaterais internos e há também os colaterais externos. É o caso do A com o F e também o caso do D com o G. Colaterais externos. Tudo bem? Então, nós temos aqui tudo que eu acabei de falar, né? Você tem também escrito, né, aqui no livro, tá? Os ângulos colaterais internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos, tá? São os casos que eu mencionei com vocês. Colaterais, alternos e os correspondentes que estão na mesma posição. Tá bom? Bom, agora vejamos segmentos proporcionais. Correto? Esse tópico, ele é um tópico o quê? Introdutório, tá bom? E até mesmo você já estudou isso anteriormente, tá?
segmentos proporcionais. Ou seja, significa razões entre grandezas, como velocidade, média, você já estudou. A velocidade é a divisão, é uma fração da distância dividido pelo tempo, tá? A densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? A quantidade de pessoas dividido por uma área, né, a região. Mas no caso agora, nós iremos ver razões entre segmentos de reta. Então, segmento é uma linha e essa linha ela pode ser medida. Como exemplo, nós temos aqui esses dois segmentos, o segmento AB e o segmento CD, tá? A razão entre os segmentos é dada pela divisão da medida do comprimento de AB pela medida de CD. Então, está aqui AB, CD. AB é 8, CD é 2, 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, essa é a razão entre os dois segmentos. Isso a gente pode ver também em figuras. Nós temos aqui esses dois retângulos, tá? E vamos aqui comparar. Comprimento pela largura. Então, 12 por 4, que dá 3. Mesma coisa aqui, comprimento pela largura, 9 por 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, veja só, quando tomamos o segmento EF e dividimos pelo segmento FG, o resultado deu o mesmo da divisão de IJ por JK. Então, veja lá, nós temos que essas duas frações são iguais, tá? As razões entre os segmentos são iguais. Nesse caso, dizemos, quando isso acontece, que esses segmentos, tá? O segmento EF, FG, são proporcionais a IJ, JK, tá? Então, EF e FG são proporcionais aos segmentos IJ e JK. Aqui nós temos aqui, né, um conceito, definiçãozinha. A razão entre dois segmentos é dada pela divisão. Tá? A divisão aqui a gente vai adotar a escrita na forma de fração. Então, divisão entre as medidas dos comprimentos desses segmentos, considerando uma mesma unidade de comprimento. Mais um exemplo, AB, BC. Então, AB dividido por BC vai ficar 5 sobre 2. Tá bom? Essa é a razão. Quando a razão entre dois segmentos é igual à razão entre outros dois segmentos, dizemos que eles são proporcionais. Então, DE dividido por FG vai dar meio. Quando eu pego HI dividido por JK, vai dar 6. 3 sobre 6, que também é meio, tá? Que também é meio. Bom, se os resultados eles são iguais, correto? Se os resultados eles são iguais, dizemos então que eles são proporcionais, tá? DE, FG, HI e JK são segmentos proporcionais nessa ordem. Bom, dando continuidade, nós vamos aqui trabalhar com uma ferramenta, tá, para calcular medidas, tá? Uma ferramenta para calcular medidas. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta bastante importante, tá? Você saber como utilizar ela. É muito acessível, muito simples, tá?
No texto que nós iremos estudar, na página 169, vem apresentando essa ferramenta e também argumenta-se em favor dela. Nós temos aqui argumentos, tá? É um argumento generoso, tá? Mas a aplicação dessa ferramenta é bastante acessível, muito fácil, tá? E essa ferramenta ela é chamada de Teorema de Tales. Veja, um feixe de retas paralelas divide duas retas transversais, de maneira que divide, nesse caso aqui, é que elas atravessam, tá? Fica determinados segmentos. De maneira que os segmentos obtidos em uma são ordenadamente proporcionais aos segmentos obtidos na outra, tá? Se você tem mais 3 retas ou mais, a gente diz que você tem um feixe, tá? Agora, teremos a seção argumentos, tá? Argumentos. Vai ser dividido aqui em 2 casos. Então, o primeiro caso. Nós temos aqui feixes de retas paralelas que dividem uma transversal em segmentos congruentes. Congruente significa medidas iguais. Então aqui, ó, R, S e T são as retas paralelas e nós temos U como sendo a transversal. Esses segmentos aqui, segmento AB e BC, possuem medidas iguais. Veja, considere o feixe de retas paralelas R, S e T, as retas transversais U e V e os pontos de interseção A, B, C, D, E e F destas retas, de modo que se tenha AB igual a BC. Então, AB igual a BC significa que AB tem a mesma medida de BC. O que nós vamos concluir é que DE e EF são iguais, ou seja, se compararmos, o resultado é 1. Comparar, que eu digo, é através da divisão, tá? A fraçãozinha. Agora, veja você que AB, se você comparar com BC, escrever aqui a razão AB sobre BC, como AB é igual a BC, o resultado é o quê? É 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Agora, quando nós percebemos que DE é igual a EF, se você comparar, escrever DE sobre EF, também vai dar 1. Ou seja, os resultados são iguais, significa que AB, BC, DE e EF são proporcionais, tá? Se são proporcionais, isso traz como consequência uma equação. E com a equação, a gente consegue determinar medidas desconhecidas, comprimentos, tá? Então, argumentando, nós temos o seguinte. Na figura inicial, que é essa daqui, é feito um desenho adicional, tá? Então, por D e por E, passa-se um outro segmento, tá? Que a gente vai chamar de segmento DM e segmento EN. Esses segmentos são segmentos paralelos à reta U, de maneira que a gente acaba enxergando aqui essas figuras aqui, ó, né? A figura ABMD e a figura BCNE. Essas figuras são paralelogramos, correto? De maneira, né, essa figura
né, ela é ampliada de maneira que AB e DM têm medidas iguais. BC e EN também possuem medidas iguais, correto? Agora, veja, como A é igual a B, tá, por hipótese, e AB é igual a DM, isso significa que DM ele também tem a mesma medida de EN, tá? Tem a mesma medida de EN. Ó, AB é igual a BC, tá? Então o DM será igual a EN. Então é um resultado preliminar. Isso aqui é uma informação que utilizaremos em seguida. Agora, essa mesma figura aqui, ela vai ser submetida a um desenho adicional. Qual o desenho adicional? Será passado uma reta por DM e uma reta por EN, tá? Essa reta é uma reta auxiliar, por isso que ela está aqui até pontilhada, né? Nós temos ela aqui pontilhada. Tudo bem? Bom, ela estando pontilhada, ela nos ajuda a enxergar, a considerar, né, que elas são paralelas, tá? E a gente enxerga aqui esses triângulos. O triângulo MED e NFE. E essas retas, elas são paralelas, cortadas pela transversal V. Bom, o fato dela estar cortada pelas transversais, ela acaba determinando aqueles ângulos que nós conversamos anteriormente. Ângulos correspondentes e ângulos alternos, correto? Os ângulos correspondentes e os ângulos alternos, eles possuem medidas iguais, tá? Veja o cursor aqui, ó. Ó, esse ângulo FEN e EDM, eles são ângulos correspondentes, portanto, medidas iguais. E nós temos também esses ângulos aqui, ó, o ângulo DEM e EFN. São ângulos correspondentes, eles possuem medidas iguais. Tudo bem? Então vamos juntar essas três informações. Esses dois triângulos, eles possuem lado, ângulo e ângulo oposto ao lado inicial, correspondentemente iguais. Isso faz com que a gente conclua que esses dois triângulos, eles possuem medidas iguais. Já sabíamos que DM e EN são iguais. Agora acrescenta-se que DE e EF também eles são iguais. Portanto, se AB dividido por BC é 1, agora nós temos que DE dividido por DF, por ser medidas iguais, também é 1. Então, AB dividido por BC e DE dividido por EF são frações com resultados iguais. Por isso, a gente pode igualar, né, essas frações e dizer, né, que os segmentos AB, BC, DE e EF são segmentos proporcionais, o que nos permite escrever essa igualdade, ou seja, a equação, e da equação que a gente vai poder calcular algumas medidas. Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. Agora, continuando a argumentação,
nós temos aqui uma outra possibilidade, segundo caso. Essa possibilidade ela diz o seguinte, ó, feixes de retas paralelas que dividem uma transversal em segmentos comensuráveis não congruentes. Comensurável significa que podem ser medidas, tá? Não congruentes. No caso anterior, nós tínhamos que AB era igual a BC. Agora, nesse caso, visualmente você já percebe que AB é menor do que BC. São diferentes. Não congruentes, quer dizer que tem medidas diferentes. Bom, vamos considerar o feixe de retas paralelas R, S e T, as transversais U e V, os pontos de interseção A, B, C, D e F, tais que os segmentos AB e BC sejam comensuráveis, ou seja, significa que eles podem ser medidos. Então, dois segmentos são comensuráveis quando existe uma medida M que divide os segmentos em quantidade inteira de partes, né? Vai ter uma quantidade M aqui e uma quantidade M aqui também. A quantidade aqui é diferente da primeira, porque é maior, tá? Então, nós temos aqui que uma é maior. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui a discussão. Então, AB, tá? Ele tem uma quantidade de partes M. BC tem uma outra quantidade de partes M, tá? Que é uma quantidade maior. Se nós compararmos AB com BC, ficará, então, PM sobre QM, porque o AB é PM, o BC é QN. Utilizando a simplificação, tá? O M em cima e embaixo, você cancela, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Significa que a razão AB sobre BC é igual a P sobre Q, tá? Visualizando a figura. Então, genericamente, né, no campo da argumentação, AB dividido por BC, isso é igual a P sobre Q. Agora, continuando, como há uma quantidade de M entre A e B, supondo 2, e uma quantidade de M de B até C, supondo 3, e desenhando uma reta paralela a R pela divisão aqui de M com M, e nesses 3 pontos de divisão, nós temos aqui, ó, né, houve aqui uma ampliação, né, do feixe de retas paralelas. Agora, de acordo com o primeiro caso, essas retas paralelas traçadas determinam em V precisamente P mais Q, porque é P de AB e Q de BC, né? Ou seja, P de um e Q de outro. Então é P mais Q, segmentos congruentes agora, né? Antes eles não eram congruentes, mas agora nós entramos no campo da congruência. Eles são todos iguais. AB era diferente, né, de BC, mas agora nós temos que AC, né, eles são igualmente espaçados, são espaçados com, né, a dimensão M, tá? A dimensão M, correto? Então nós temos aqui P, né, quantidades de N, agora do outro lado, e Q quantidades de N. Fazendo as simplificações de P em cima, numerador e denominador, fica P sobre Q. Quando comparamos,
DE com EF. Ou seja, DE por EF também deu P sobre Q. Isso acarreta dizer que AB sobre BC é igual a DE sobre EF. Ou seja, AB, BC, DE e EF são segmentos proporcionais. Esse é o teorema de Tales. Esse é o teorema de Tales. Tudo bem? Então, foi argumentado, demonstrado o teorema de Tales apenas para os dois casos apresentados. Ele também é válido no caso em que o feixe de retas paralelas divide as transversais em segmentos incomensuráveis, ou seja, não medíveis. Isto é, quando não é possível determinar uma medida M que divida os dois segmentos em uma quantidade inteira de partes. Temos ainda que a recíproca, ou seja, o contrário do teorema de Tales, é válido. Se você tem uma proporcionalidade, significa que as retas elas são paralelas. Está aqui, ó, recíproca, ideia ou ação, ideia ou ação opostas, correto? E o inverso. Veja como podemos determinar. Aqui nós temos um exemplo, tá bom, acadêmico? Isso aqui é a parte principal, tá? A parte prática, né? O que você vai precisar saber fazer. Como podemos determinar o valor de x na figura a seguir utilizando o teorema de Tales, considerando que R, S e T são retas paralelas? Bom, se são paralelas, podemos escrever AB dividido por BC é a mesma coisa que DE dividido por EF. AB é conhecido que é 6, BC é conhecido que é 10, DE é conhecido que é 9 e EF é desconhecido x. Fazemos uma multiplicação cruzada, 6 vezes x é igual a 6x, 10 vezes 9 é igual a 90. O 6 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 90 dividido por 6 é igual a 15. Portanto, x é igual a 15 centímetros. Tá? 15 centímetros. Então, essa é a parte prática, é o que você vai precisar saber aplicar o teorema de Tales. Tá? Então, você pega... Se você tem um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, você vai escrever, né, parte de uma reta dividido pela outra parte dessa mesma reta, sempre será igual a parte correspondente na outra reta dividido pela a parte inferior dessa mesma reta. Você vai montar uma equação, tá? Geralmente você vai fazer uma multiplicação cruzada e está resolvido o exercício. Agora, como uma consequência dessa discussão, nós temos também o teorema de Tales nos triângulos, tá? Teorema de Tales nos triângulos. Olha aqui, ó. Então, nós temos aqui esse triângulo, tá? Triângulo ABC. Há um segmento DE, ele é paralelo a BC. Então, você acaba percebendo um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. As transversais são os lados dos triângulos. Aí você aplica o teorema de Tales. AD dividido por DB é a mesma coisa que AE dividido por EC. Tá? É o teorema de Tales. Então, qualquer reta paralela a um dos lados de um triângulo que intersecta os outros dois lados, divide-os em segmentos proporcionais. Aqui nós temos um exemplo, tá? Para você se inspirar e fazer os exercícios, tá? Dá um foco aqui, ó. Tá? Dá uma analisada com calma aqui no exemplo. Nós temos o triângulo ABC. Nós temos aqui que DE é paralelo a AB. Então, nós temos retas paralelas cortadas por transversais. Nós precisamos determinar essa medida aqui, ó, x. Então, basta você escrever 10 sobre x igual a 15 sobre 6.
Faz uma multiplicação cruzada, x vezes 15, isso é 15x, e 10 vezes 6 é 60. O 15 que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar 60 dividido por 15, que é igual a 4, tá? Que é igual a 4. Então, foca nesse exemplo para você poder fazer os exercícios que estarei propondo na atividade dessa semana. Tudo bem, estudantes? Tá? Espero que tenha ajudado a compreensão, tá, desse assunto que estudaremos nessa semana. Ok? Até logo. E estou à disposição. Professor Gilberto. Até mais.